Bem-vindos a mais um episódio do Capacite Podcast. Por coincidência, está passando aqui a Contrapasso, que é justamente a nossa convidada de hoje, a Bruna. Mas, primeiramente, vou me apresentar aqui rapidamente para quem ainda não me conhece. Meu nome é Tuane, sou uma das hosts, junto com o Alisson, meu esposo, do Capacite Podcast. E o Capacite Podcast tem um propósito muito claro, de trazer informação, de trazer novidades, de realmente trazer algo que seja relevante para a sua vida, na sua carreira, no seu desenvolvimento pessoal, no esporte, família, enfim, muita coisa bacana. Então, já te convido, se você está vendo pelo YouTube, se inscreva aqui no nosso canal. Se você está vendo pelo Spotify também, você consegue ativar ali para estar recebendo as notificações. Já curtam o nosso vídeo. E se fez sentido para você ao final desse episódio, deixe um comentário aqui, é muito bacana. A gente sempre gosta de ler o que o pessoal escreve. E a gente também sempre responde. E fica o convite também, se você tem alguma sugestão de tema para a gente trazer em algum episódio, coloca aqui que a gente vai avaliar e com certeza vamos trazer muito conteúdo bacana para vocês. Então, bem-vindos a mais um episódio. Hoje é o nosso número 14, então já estamos aí 14 vezes sentando aqui nessa mesa para contribuir com vocês. Hoje a nossa convidada é a Bruna. A Bruna é da Contrapasso, uma escola de dança e de outras atividades que ela vai estar comentando aqui com a gente, de referência aqui em Itajaí. Eu acabei conhecendo a Contrapasso por um colega aqui do espaço onde a gente está hoje, que é o Rafael, que é o pai da Bruna. E a gente veio trocando algumas ideias e tal. Então, a gente resolveu fazer esse podcast para trazer um pouco de informações para vocês sobre isso, sobre o quanto é importante você investir, quem sabe, desde do seu filho, talvez algumas atividades em família. Então, tem muita coisa bacana para a gente falar hoje. Bem-vinda, Bruna. Obrigada. Um prazer te receber aqui. Prazer é meu. É muito legal a gente poder trazer uma outra vertente em um espaço como esse que a gente consegue atingir famílias e utilizar o esporte, a dança e as atividades como uma ferramenta de respeito, educação, responsabilidade, disciplina. Então, muita coisa bacana. Conta pra gente, então, sobre você, a sua formação e como que nasceu a Contrapasso. Então, eu comecei a dançar com 9 anos, mas isso faz 16 anos, então há 16 anos eu não tinha internet, fui ter internet bem depois, e internet de escada, então tudo demorava muito. Nossa. A gente não tinha tanto acesso à informação para saber aonde tinha aula de dança, aonde as coisas aconteciam. E aí, nessa época, abri um estúdio de dança 3 ruas depois da minha casa. Eu pulava na frente da minha mãe, e ela, como a maioria das mães, achava que eu tinha talento. Que legal. Aí ela me levou para fazer uma aula experimental nesse estúdio. Só que, como eu te falei, eu sempre fui muito tímida. Então, a minha professora, que depois virou minha professora, falou que, na época, ela achou que eu não fosse me matricular porque eu era muito tímida. Uhum. Mas eu fiz a aula e foi amor à primeira vista, assim. Depois, Aula de jazz. jazz. Isso. E eu fiz a aula e ali eu soube que eu queria ser professora de dança. Desde pequenininha. Desde aquela época que eu queria que eu queria ser professora, que eu queria abrir um estúdio de dança. Eu nunca quis ser bailarina, eu sempre quis ser professora. Mas é porque durante toda a minha vida eu estava envolvida com professores. A minha mãe é professora. Essa minha primeira professora de dança é uma grande referência. Ela sempre foi, né, uma professora muito, muito diferente, muito especial e que me marcou muito. E isso também é uma das coisas que a gente faz pelas crianças. A gente marca elas como exemplo, referência, né? Eu comecei a dançar com 9 anos e aí eu passei por vários estúdios de dança. Passando por vários estúdios de dança, eu consegui observar o que cada um tinha de melhor. Tive contato com teatro musical em um dos grupos que eu dancei e isso faz toda a diferença na minha escola hoje. Dancei a vida toda. Com 17 anos, eu precisava trabalhar, estava encerrando a escola. E a dança, ela é uma profissão. É uma profissão de muita honra, muita dedicação, mas é difícil. Porque a gente não tem sempre incentivo ou espaço para viver exclusivamente de arte, que é um trabalho, com certeza, de muita dedicação. Mas, com 17 anos, eu decidi, com o incentivo da minha família, por fazer educação física, não para não trabalhar com dança, mas para trabalhar com dança e com movimento no geral, porque educação física é isso, é o estudo do movimento humano.
E aí eu teria muito mais oportunidade de trabalhar com tudo isso relacionado a esporte, essas artes que envolvem o corpo também, de uma forma diferente. Hoje eu tenho 25 anos, eu tenho uma série de lesões que são decorrentes do exercício físico sem essa supervisão que só um profissional de educação física pode dar. Nossa. Então, a dança ela é uma arte que usa o corpo. E eu tive excelentes professores, artisticamente. Mas eu sempre senti que fazia falta essa parte mais Física. biológica mesmo, sabe? De alguém que soubesse o que está fazendo, não só pelo objetivo, mas os processos e como chegar naquele resultado com mais saúde e qualidade de vida a longo prazo. Porque hoje a gente tem 170 alunos. Mas desses 170 alunos, a minoria vai viver de dança. A maioria vai ter a dança como um hobby, um prazer, uma forma de desestressar. Então, quando essas crianças chegam para a gente, elas têm que sair melhores do que entraram. Nossa, sensacional. E aí eu sentia falta disso. Então, quando eu abria Contrapasso, eu sentia que eu tinha isso de diferencial, que era a formação em educação física. E toda a experiência por ter passado por vários estúdios de dança. E a gente valoriza muito isso dentro da escola também. Tanto que a maioria dos nossos professores é formada em educação física ou estuda educação física. Para a gente isso é importante. Que legal. Infelizmente, não são todos os profissionais da dança que têm a oportunidade de fazer uma formação de nível superior. Mas a gente sente que faz muita diferença. Não que os outros profissionais não tenham o seu valor. Sim. Mas agrega, sabe? Sim. Aí, nesse processo, decidi que ia abrir a Contrapasso. Mas foi por um caminho diferente do que eu achei que ia ser. Fiz a faculdade de Educação Física e aí me formei com 21 anos. E eu sabia que eu ia ter uma escola de dança, mas eu achei que seria mais para frente. Porque assim que eu me formei, eu queria seguir na vida acadêmica. E aí eu me inscrevi num mestrado em Educação. Só que, totalmente imatura, eu me inscrevi no mestrado em Educação, tendo 5 empregos para pagar o mestrado em Educação. Eu imagino. E era um mestrado integral, então eu trabalhava em todos os horários que eu não estava estudando. Nossa. 5 empregos porque eu tinha carga horária reduzida, mas eu trabalhava em 2 estúdios de dança, 2 escolas e ainda fazia princesa em animação de festa. Ai, que legal. Então, eu estava trabalhando o tempo todo que eu não estava estudando, assim. E eu era a mais nova da minha turma e logo que eu entrei, eu percebi que me faltava experiência de vida, porque isso é um diferencial ali naquele ambiente. Só que tudo isso aconteceu no primeiro ano da pandemia. Então, eu fiz 4 meses de mestrado, e aí veio a pandemia. Mesmo com 5 empregos, eu tive redução de salário, mas não tive redução da mensalidade. Na época, a universidade ainda tentou fazer um ajuste comigo, mas, mesmo assim, não ficaria viável para mim, e não era a experiência que eu queria ter. Aí, nesse processo, foi quando eu decidi que não era a experiência que eu queria ter, então eu ia parar e, mais para frente, eu ainda vou voltar. Foi nesse processo que eu me organizei financeiramente para poder abrir a Contrapasso, que abriu dia 2/2 de 2022. Olha só. Aí a gente inaugurou a Contrapasso, meu pai trabalha comigo, isso faz toda a diferença, porque ele é muito experiente e é meu pai, então me dá uma segurança que me faz eu me sentir muito mais preparada para estar ali. Abrimos a Contrapasso pensando nessa ideia de aulas simultâneas para a família. Achei o máximo isso, que otimiza gente. o tempo, né? Muito legal. É muito melhor, com certeza. Você vai, deixa o seu filho numa atividade, você consegue encaixar uma atividade para você estar fazendo naquele espaço de tempo. Porque a gente sabe o que transtorno vira o deslocamento hoje em dia, né? Total. Itajaí tá ficando um caos também, né? Sim. Então, pensando nisso, a gente propôs aulas para idades diferentes e gostos diferentes no mesmo horário. A maior parte da nossa grade é assim. Então, enquanto tem uma atividade para criança, a gente tem uma atividade para adulto no mesmo horário, para poder otimizar isso. Então, a gente acreditou que teria o diferencial da educação física, teria o diferencial das aulas simultâneas, e com a minha experiência, hoje a gente produz os espetáculos que acontecem em formatos de teatro musical, que tem como objetivo oferecer para as crianças uma experiência mais completa artisticamente mesmo. Meu, que legal. Então, as nossas bailarinas, elas têm contato com a dança,
Eu elaboro o roteiro, a gente vai em estúdio de áudio, elas gravam o áudio, aí elas interpretam em cima do palco. Tem sessão de foto. É um dia onde elas se sentem artistas mesmo, sabe? Não só o dia, né? Todo o processo, assim. Então, são os 3 pilares principais que a gente acreditou que conseguiria oferecer como diferencial. Principalmente na nossa região, que tem muitos estúdios de dança, mas poucos com essa característica. Com certeza. Gente, que legal. Eu tive lá essa semana, porque conversando com a Bruna me mandou ali mais ou menos o que fazia, e aí ela me mandou o portfólio ali do que vocês têm, que eu vou pedir para tu falar agora. Aí quando eu vi lá, judô, 3 anos, eu falei pro Alisson, encontrei alguma coisa que o Davi pode fazer. Porque assim, eles são muito pequenininhos, então assim, a gente sabe, ele tem o futebol ali na escola, mas é uma bola, eles não têm noção do que é o futebol ainda, eles sabem que é chutar pro gol. E é uma coisa com muitas crianças ao mesmo tempo, na educação física da escola. E algumas pessoas sabem, o Davi é autista, ele faz terapias e tudo mais. E eu e o Alisson, a gente sempre pensou em algo que ele pudesse também ter um fortalecimento da musculatura, que nas terapias, na terapia ocupacional, a gente trabalha muito isso, né? Ele sobe as coisas e desce. E esse fortalecimento, infelizmente, ele ainda senta em W, que é uma coisa que a gente está tentando muito corrigir, que é uma característica do autismo. E aí a gente levou ele, gente, para fazer uma aula experimental de judô. Que máximo. Eu amei. É fofo, né? Eu saí apaixonada. Assim, foi eu e o Alisson assistirmos, até para ele se sentir seguro, porque era um ambiente diferente. Mas ele amou, ele adorou. A gente agora está tentando se ajustar para ver que horário que a gente vai fazer, mas assim, o espaço é muito legal, a energia do espaço, os professores. Então, assim, nossa, Bruna, parabéns. Parabéns mesmo. Mas conta pra gente o que vocês têm hoje lá para oferecer. Hoje a gente tem balé, jazz, dança de salão, estileto, dança do ventre. A gente vai ter também os esportes, a ginástica rítmica, o judô. Tem as modalidades fitness, que é o funcional, o pilates. A gente tem também Tai Chi Chuan, que é a meditação em movimento. Então, a gente tem uma grade bem diversa. São 10 professores hoje para atender, porque são muitas opções mesmo. Que legal. O que é o estileto? Estileto é aquela dança que acontece no salto, vai trabalhar movimentos mais sensuais. É muito legal para autoconhecimento, confiança. O pessoal adora. Nossa, que legal. Que legal. Vamos, então, entrar nesse tema um pouco. Até anotei aqui para a gente falar. Nesses teus estudos e nessa tua construção como profissional e hoje empresária e montando tantos projetos, né, inclusive como teatro, que benefícios a gente pode falar, Bruna, tu com toda essa tua expertise, além dos físicos, né, que a gente pode falar um pouquinho, mas principalmente mentais, psicológicos, tu acha que a dança e essas atividades pode trazer desde a criança até um adulto? Quando a gente fala em benefícios físicos, vai ter a melhora do sistema imunológico, vai ter melhora de coordenação motora. Agora, trabalhando principalmente com crianças e adolescentes, eu acho que a grande melhora ela é na saúde emocional, que é a capacidade de se relacionar com frustração, porque no processo de aprender uma modalidade como judô, ginástica, ou as próprias danças, que vão ser artes que usam o corpo, então, de certa forma, é também um exercício físico, né? É o meio do caminho entre arte e exercício físico. A criança ela precisa se relacionar com perder, com dar errado, com repetir muitas vezes até, de fato, funcionar. Precisa desenvolver a habilidade de cooperar. Eu tenho hoje alguns grupos de competição dentro da escola. Tenho o grupo que eu trabalho mais direto, que é o grupo de competição de jazz. E essas meninas, elas são incríveis, assim, são muito acima da média. São crianças com uma habilidade de resiliência mesmo, que acho que é o que de mais interessante a gente pode deixar para elas. Porque essa habilidade de perder e não desistir, ou de ganhar, mas não deixar de ser humilde, isso é uma coisa que a gente trabalha nesse ambiente competitivo, sabe? Top. E mesmo as crianças que não estão inseridas na competição vão ter contato com isso. Porque o esporte, a dança, ele hoje tem muitos objetivos para quem pratica. Então, posso ter o objetivo de busca por qualidade de vida, o objetivo de emagrecimento, mas isso é sobre quem está praticando. Então,
eu pratico balé porque quero melhorar minha coordenação motora. Mas a prática, ela tem como fim o aprendizado da prática. Então, desenvolver essas habilidades de resiliência, de persistência, isso tudo faz parte da modalidade, independente do objetivo que tu tens pessoalmente praticando aquilo. Então, quando eu penso nos benefícios, tem os físicos, mas nada como a evolução que a gente vê emocionalmente dessas crianças. A maturidade que elas desenvolvem. A maturidade, total. Até pensando um pouco no que a gente vive hoje, pensando, até tu tens mais bagagem. Eu nunca fiz dança, nunca, naquele momento não me despertou e eu também não tive nenhum incentivo. Sobre isso. O meu irmão fazia judô, até a minha mãe lembrou, teu irmão fazia judô, ele adorava, porque a gente estava falando do Davi, né, que eu estou super empolgada em começar. E assim, né, Bruna, hoje a gente vive uma geração totalmente palma da mão, né? Uhum. Palma da mão. Então, assim, a gente vê crianças pequenas com o melhor iPhone, o melhor tablet. Nada contra, que bom que tem pais que consigam, a gente sabe que tem pais que querem proporcionar isso, e a gente tem a internet aí como uma ferramenta super bacana, a inteligência artificial ajudando muita coisa, o marketing ajudando. Hoje a gente está aqui num podcast, né, devido à internet, mas infelizmente não está havendo um despertar nesse sentido. E por coincidência eu vi um podcast ontem, eu e o Alisson. Toda quarta a gente vê um podcast, é o nosso combinado, é o nosso Quarta Love. A gente ama ver podcast, assim, é um hobby nosso. Até porque a gente gosta de alimentar-se com novos aprendizados e ter referência e modelagem de pessoas, até porque a gente tem o nosso próprio podcast, né? Uhum. E ontem o GeoJ fez um podcast com o Ícaro, eu não conhecia ele. E o GeoJ é um dos maiores nadadores olímpicos, ali com César Cielo e Gustavo Borges e tudo mais. E eles falando sobre o poder do esporte na formação do caráter de uma criança. E aí eles falaram muito forte sobre saber perder. Uhum. E eles até deram um exemplo de que um dos filhos ali fazia jiu-jitsu e ele sofreu bullying na escola. Isso hoje, o filho pequeno dele hoje, de 5 anos. E baixavam as calças do menino várias vezes na escola. E o menino falava, para, até que ele chegou em casa e falou, pai, hoje eu tive que usar o jiu-jitsu na escola. Uhum. Aí o pai dele falou, por que, filho? Não, pai, porque baixaram a minha calça 3 vezes, me deixaram só de cueca, e eu pedi para parar, eles não pararam. Aí ele perguntou, mas que golpe tu deu? Aí ele falou o nome do golpe lá pro pai, né? Aí o pai falou, não, tudo bem, filho, se você se defendeu, você não machucou o amigo, nós vamos conversar. E aconteceu novamente, no outro dia. E no fim, hoje, o amigo e ele, essa pessoa, viraram bem amigos, né? Uhum. E aí ele falou, hoje o meu filho entende que é uma defesa, mas o meu filho não pratica isso em outras crianças porque o esporte ensinou ao respeito. Uhum. Então, assim, ele sabe se defender, ele sabe perder, mas ele sabe respeitar o próximo. Então, olha quantos poderes tem um esporte, né? Uhum. E essa formação, ela vai acompanhando desde criança até um futuro, né? E como você mesmo falou, às vezes não é uma profissão que vai virar para aquela criança, mas com certeza lá na frente, quando ele for um colaborador de uma empresa ou um empresário, ele vai trazer frutos dessa trajetória, né, Bruna? Como tu tem hoje. Hoje tu não exerceu a dança diretamente como uma dançarina, mas tu empreende e tu vem mudando a vida de outras crianças, né? Uhum. Muito bacana isso. Com certeza. O respeito, ele anda lado a lado com o esporte, práticas de disciplina, né? Disciplina. Porque ele surge desse respeito às regras, aos padrões, à constância. Então, não existe resultado dentro do meio esportivo sem repetição, sem respeito ao professor. E esse tipo de coisa, de fato, vem sendo cada vez mais difícil nas crianças. Muito porque os pais também, eles estão aprendendo a ser pais e a gente está num momento de mudança a respeito da educação, né? Então, é difícil para os pais saberem qual é o limite entre educar e traumatizar. E aí o esporte entra muito como um amigo ali, um parceiro que vai ajudar na educação. Nossa, um aliado dos pais até, né? Eu não tinha me despertado para isso ainda e eu me despertei conversando contigo. Uhum. Primeiro, por causa da idade do Davi, eu não achei que teria algo para a gente fazer já. E tem, né? E segundo, por a gente ver
que é possível essa construção, né? Até aquele dia que a gente estava ali, eu achei muito legal, né? O professor já cria uma cultura muito rápido, né? Porque daí um menino entrou e não fez a saudação pro Sensei. Isso. E aí, não precisou o professor chamar a atenção. Ele chamou a atenção do amigo, falou, amigo, o nome do menino, você não fez tal saudação. Aí ele, tá, daí ele foi lá e voltou. Então, assim, olha que bacana, né? Olha o ambiente que está sendo criado entre aquelas pessoas. E como o exemplo do próximo impacta diretamente você, e mesmo sendo uma criança, sei lá, 8, 9 anos, aquelas crianças deveriam ter ali quando estavam. E assim, e o Davi já querendo fazer igual eles e tal, mesmo sendo pequenininho. Então, há um poder muito grande, né? Nesse movimento do esporte. Então, assim, algo... Incrível. Incrível. Eu acho que é o maior veículo de transformação de vidas que a gente tem. Quando eu te falo que eu fui cercada por professores, na época que eu estava na escola ainda, eu cresci num bairro periférico, minha escola era muro a muro com a favela, assim. Então, sempre fui uma criança privilegiada nesse contexto, mas a gente acompanhou de perto crianças com dificuldade, de fato. Até hoje, minha mãe ainda trabalha nessa escola, então a gente tem contato. E lá dentro, eu tive contato com uma professora de educação física, que depois virou minha professora na faculdade. Engraçado, legal. né? Olha só. E ela mudava vidas mesmo, através do esporte. Então, crianças que ela via potencial eram as crianças que ela levava para ter oportunidade que, sem a visão dela, talvez não tivessem essa chance. E a gente vê hoje crianças que começaram lá atrás comigo, que hoje vivem de vôlei, atletismo, por incentivo e oportunidade que essa professora de educação física, com um olhar diferenciado, propôs ali para eles. É um propósito muito claro teu, né, Bruna? É um propósito claro, mas é difícil. É difícil, né? É difícil porque, como tu falou, infelizmente a gente não vive num país que incentiva, né? A gente fala, a gente vê as Olimpíadas, que lindo, né? Aquelas apresentações. Mas enquanto aqueles atletas não lutam para estar ali, muitas vezes sem patrocínio, né? Juntando. Até a Quinta G é comum, nos sábados a gente vê o pessoal fazendo pedágio, porque a gente quer participar de uma competição de judô, de, não sei, alguns esportes que a gente vê. E, assim, não tem um incentivo, né? Então, bem complicado isso. Mas eu aproveito para te fazer uma pergunta pessoal. Quem que é a tua inspiração no esporte? Assim, quando de pequena para a Bruna de hoje, assim, houve alguém que tu pensava assim, meu Deus, aquela pessoa... É a minha professora de dança. A tua professora de dança? Ela era a mais linda pra mim, de todas. Legal. Eu achava ela... é ela, entendeu? Mas a profissional que eu sou hoje a referência são os meus pais. Teus pais. Sem dúvida nenhuma, assim. O jeito como eles trabalham, a insistência deles, a perseverança. Acho que são as pessoas que eu conheço que mais trabalham, assim. Meu, que top. E a minha relação com o meu pai, depois de adulta... com o trabalho nos aproximou muito mais. Que legal. Então, com certeza são eles, assim. Mas durante a vida de dança, a gente vai tendo referências diferentes. Hoje, eu me encanto muito pelas minhas alunas. Imagino. Eu acho elas as mais lindas, assim. Eu não falo muito para elas, porque não é o lugar que eu ocupo. Eu ocupo um lugar de exigência. Inclusive, quando a gente fala de dificuldade nesse processo, hoje eu vejo uma dificuldade também da relação com as famílias. Porque esse processo de amadurecimento no esporte é doloroso às vezes. E as famílias também não sabem muito bem passar por eles. Muitas vezes é o primeiro filho daquela família que está tendo contato, e aí algumas dificuldades a família não entende. Alguns processos de superação, eles levam tempo. Então, a gente tem várias crianças com problema de autoestima, com várias situações que a dança vai transformar, mas leva tempo, sabe? E, às vezes, isso é difícil para a família também. E, no começo, eu tive dificuldade para entender essa dificuldade das famílias, porque a minha família é uma família diferente nesse sentido. Eu sou criada de forma muito objetiva. Então, com 9 anos, eu decidi que eu queria ter um estúdio de dança, para mim era muito claro. E a minha família sempre me criou para ser feliz e de forma objetiva. Tu quer ter um estúdio de dança? Então tem que trabalhar para a gente ter um estúdio de dança. Top. E aí as superações, as adversidades, era parte do processo. E aí isso também foi construindo
o que eu idealizo para as minhas alunas hoje, assim, que é formar elas com essa capacidade de traçar um objetivo, ir atrás dele, e desejo profundamente que elas atinjam todos os objetivos delas. Não só elas, mas os professores que trabalham com a gente também, que a gente administra muitos sonhos, né, hoje. Total. Das crianças, Total. dos professores, das famílias. E a gente está sempre equilibrando ali os pratinhos, tentando fazer um pouquinho para cada um, para poder dar conta de todo mundo. Mas acho que essa é a maior realização que eu tenho hoje, de poder ser caminho para eles realizarem os sonhos deles. Meu, que lindo. Que lindo. Que história bonita e que propósito, né? Eu acho que é uma realização tu poder fazer o que tu ama, contribuir na vida das pessoas e ver a transformação na vida delas. Eu acho que isso é tu deve deitar na cama e pensar assim, mais um dia que eu cumpri a minha missão aqui. É muito legal. É muito desgastante. Eu imagino. Porque tem muito... não é só profissional, entende? Tem muito pessoal envolvido, porque eu não escolhi o meu trabalho pensando em ganhar dinheiro. Sim. Eu escolhi o meu trabalho porque era o que eu queria fazer com a minha vida. Então, o desgaste emocional, às vezes, é muito grande. Responsabilidade, né? E eu venho amadurecendo nisso também. No começo, era mais difícil. Hoje em dia, eu quase consigo separar, sabe? Eu imagino. Mas é uma escolha, né? É uma escolha, é um processo. É um processo. Então, com certeza vai chegar lá. Ô, Bruna, e comenta com a gente, se tu puder, e o que você puder, alguma história de inspiração, superação que tu tenha visto nessa tua trajetória de alguém, a tua própria história já que como tu comentou, tu era muito tímida e hoje tá aqui falando super bem. Até o pessoal pode comentar. Mas com muita vergonha. Olha, nem parece. Ela disse, eu sou muito envergonhada. Nossa, uma dicção maravilhosa, uma superior oratória. Então, muito disso foi construído com a dança, como tu falou. Porque até a Bruna falou uma frase legal. Ela escolheu a dança porque não tinha que falar. Eram os movimentos. Né? E hoje, na verdade, tu é o comercial da tua empresa, tu é quem contrata, tu recebe os clientes ali para visitar a escola. Então, hoje, tu teve que desbloquear para começar esse projeto, né? Então, conta pra gente, nessa tua trajetória, alguma história assim que te marcou e foi, que poder que o esporte, a dança tem, assim, que foi... A gente tem muitas histórias de superação relacionadas a isso de autoestima, que eu te falei, esse local de se reconhecer pertencente a um grupo. Eu acho que, num geral, esse é o nosso... A gente faz isso pela maioria das crianças, sabe? Elas sentem que elas pertencem a algum lugar e vão desenvolvendo esse senso de propósito. Recentemente, eu passei por uma situação com uma aluna minha, que muito linda, muito talentosa, acabou desenvolvendo anorexia por causa de bullying na escola e foi uma situação bem complicada. E é uma criança de uma família maravilhosa, com uma mãe e um pai maravilhosos, presentes, uma família que a gente não via motivo para isso acontecer. E essa criança, ela foi voltando devagarzinho, foi recuperando a saúde dela. Eu tive ali próxima dela porque ela é muito especial mesmo. E ela, no hospital ainda, falava que queria voltar porque queria dançar de novo. Nossa. E aí teve sorte de ter ali onde ela estava sendo atendida, profissionais muito sensíveis e muito capacitadas que usavam a dança para ir reabilitando ela. Isso é uma história que me marcou bastante, porque ela chegou num estado bem crítico. Para falar de hospital é bem... E a dança era um propósito para ela para voltar, sabe? Para se recuperar. Isso. E eu tenho também uma história muito legal com o nosso espetáculo esse ano. Tem uma protagonista, que é Deu a Louca na Branca de Neve. A nossa protagonista é a Branca de Neve, o tema do espetáculo. E essa menina, que é a Branca de Neve, ela é uma menina muito bonita, muito talentosa, mas ela tinha dificuldade de enxergar isso nela. Quando ela chegou para mim, ela tinha tanta dificuldade de enxergar o potencial dela que ela ficou um bom tempo fazendo aula com as crianças mais novas, porque ela não sabia, não acreditava que ela podia acompanhar as crianças da mesma idade que ela.
E aí, por um trabalho não só meu, mas muito da família dela, a mãe dessa menina é muito dedicada, a gente foi desenvolvendo a autoestima nela, fazendo ela acreditar que ela era capaz, e hoje ela é a protagonista do espetáculo, faz aula de jazz, balé, ginástica rítmica, teatro, ela mora lá dentro, assim, e é uma história bonita de alguém que teve a Contrapasso acreditando nela, teve a família presente. É uma vida transformada porque tinha um grupo de apoio que acreditava nela, que às vezes é só o que a criança precisa, né? Muito legal a gente falar isso, né, Bruna? Porque, assim, tem que unir essas duas pontas, né? Porque a família é tudo, né? A base de uma criança, a formação de uma criança, dizem que até os 7 anos, né? O primeiro ciclo ali. E o quanto é importante o pai e a mãe estarem atentos, né? E não só atentos, porque às vezes a gente acha que está tudo bem, mas tem a escola, que infelizmente hoje tem, lógico, é um local de aprendizado, mas influencia muitas coisas, né? Eu tenho, tu não tem, o meu é melhor que o teu, o carro do meu pai, o trabalho da minha mãe, o teu cabelo. Então, assim, quando a gente acha que a gente está evoluindo no planeta Terra, a gente vê que não saiu do lugar. A gente vê que não saiu do lugar. Tu acabou de falar, olha só, anorexia. Gente, parece que é uma coisa tão distante. E aqui, do nosso lado, numa criança. Então, assim, olha a nossa responsabilidade. E aí entra, né, o esporte, a dança como uma ferramenta, mas tem que estar atrelada a um suporte familiar, emocional. Porque o próprio incentivo, né, como tu falou, tu foi uma pessoa super incentivada pela tua mãe e pelo teu pai, quando tu decidiu, né? E com certeza, se eles não tivessem incentivado tanto, talvez a Contrapasso não existiria. E olha o quanto de pessoas a Contrapasso não estaria ajudando, não estaria contribuindo. Então, assim, é uma cadeia, né? E a gente tem uma responsabilidade muito grande. Até, de vez em quando, eu falo sobre isso nas minhas redes sociais, que todo bloqueio normalmente é um propósito. Né? Então, assim, tu tinha a vergonha, eu também já tive muita vergonha, eu tinha medo das pessoas aprovarem o que eu estou fazendo. Quando a gente teve a ideia do Capacite Podcast, será que vai fazer sentido? Será que vão rir de mim? Será que vão rir de mim? Quando eu comecei a gravar os meus primeiros stories, ia aparecer, e o pessoal me chamando de blogueirinha, e eu pensava, meu Deus, vou parar, não vou parar. E hoje eu consegui superar isso? Não. Eu faço, eu gosto, eu amo estar aqui. Tem pessoas que me mandam mensagens, de vez em quando eu posto. Meu, teu podcast me ajudou muito, a tua postagem me ajudou a arrumar um emprego. Que legal. Coloquei, sei lá, o meu filho para fazer uma atividade física, o meu casamento está melhorando, eu comecei a ler a Bíblia com meu marido, porque eu e o Alisson, a gente fala muito sobre isso. Então, assim, às vezes, se afetar uma pessoa... Já tem porquê, né? Já tá pago, a conta já fechou. Então... Muito legal tu falar isso e muito legal a gente deixar claro, né, que o apoio da família é a base de tudo, né, para qualquer ação. O apoio da família, o respeito da família com o profissional que ele está escolhendo, porque esse lugar de ensinar uma prática que pode ser competitiva, ele também não é tão simples do nosso lado, porque a gente ocupa esse lugar de cobrança, ocupa esse lugar de disciplina. Então, não é a Bruna que exige, é a professora Bruna que precisa exigir. Sim. Porque senão não vai atingir os resultados. A gente estuda para saber o que tem que ser feito, né? Até isso de estudar é um dos outros propósitos da Contrapasso, que é ter um espaço onde os profissionais podem, de fato, ensinar aquilo que eles estão se propondo. Hoje em dia, a gente tem muitas formas de transformar toda atividade em recreativa. Então, existem as formas de se dançar o balé, por exemplo, mais voltadas para o lúdico. E todas as atividades. Mas dentro da minha escola, eu gosto que os meus profissionais tenham espaço para ensinar a modalidade em si. Sabe? Então, a gente vai ter as turmas de baby, que são para crianças de 2 anos e meio. Essas aí vai ter muito lúdico envolvido, porque a gente está falando de bebês, né? Mas quando as pessoas procuram a Contrapasso, é com a intenção de aprender a modalidade. Vão ter os outros estabelecimentos que vão aplicar aquilo de forma mais lúdica, mais recreativa, mas ali dentro, essa liberdade eu dou para os meus professores, para que eles possam se realizar também. Porque é o perfil de professora que eu sou, sabe? E aí eu gosto de proporcionar para eles esse espaço que nem sempre a gente tem. Porque o esporte
também precisa ser comercial para poder se sustentar. Com certeza. Mas nisso de ser comercial, a gente também não pode perder o propósito dele, que muitas vezes se perde, que é a prática em si. Que é a prática. E as pessoas entram de uma forma e saem de outra, né? Normalmente quem faz alguma aula fala assim, meu Deus, eu não estava motivado, cheguei lá, isso sai com outra energia, né? Até eu queria pedir para ti, que mensagem que você, como Bruna pessoa, mas também Bruna professora, Bruna incentivadora, deixaria para quem está nos ouvindo, para que elas possam pensar assim, vou ver mais sobre isso, vou pensar sobre isso, o que isso pode de fato mudar na minha vida, a vida dos meus filhos? Que mensagem tu poderia dar de alerta assim, vai fazer a diferença? Eu acho que a gente investe muito tempo em coisas que não são a gente hoje, porque tudo é muito urgente. Mas a conta vem. Então a gente passa 30, 40 anos deixando a gente de lado, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional. E o exercício físico ou a arte são formas de transformação e formas de tu se relacionar com isso que é uma necessidade do teu corpo. Estar em movimento é o normal. Estar parado que não é. É uma forma de tu se relacionar e se manter saudável através de coisas que vão te proporcionar os benefícios do exercício físico, mas não é algo que tu faz só por fazer, ou porque tem que fazer, ou porque é mais uma obrigação. Tu faz porque tu quer. Então, acho que não faz sentido deixar de investir em quem de fato importa, que é eu, a minha família. E a única coisa que a gente tem de fato é o nosso tempo para investir nessas coisas e aquilo que a gente aprende com esse tempo. Então, não vejo por que deixar passar toda a vida fazendo tudo aquilo que não é sobre a gente, sabe? Nossa, sensacional. Eu tenho uma amiga que é médica e até encontrei ela na semana retrasada e ela falou, amiga, eu tenho 31, vou fazer 32. E ela também, a gente tem a mesma idade. A gente tem dias a gente faz no mesmo mês. E ela falou, ela é médica, né? A gente tá falando sobre várias coisas, assim. Ela falou, e eu não tô fazendo nada no momento. Eu até te falei, eu quero ver o Pilates. Porque eu tô toda... encarangada. Tô. E aí ela falou, amiga, se a gente não cuidar da gente agora... depois só piora. Daqui 20 anos, a gente vai estar com duas velhinhas segurando uma bengala? A minha mãe, ela tem 49 anos e ela não fazia atividade física. Aí, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tô com uma... Mãe tem que fazer pilates, cheia de problema na coluna. Mãe tem que fazer pilates. Aí agora ela entrou. Ela, se o pilates não melhorar a minha coluna, em 3 meses eu vou parar. Eu falei, claro, mãe, demorou 49 anos para chegar nesse ponto e tu quer que resolva em 3 meses. Então, né? É um pouco assim. É um pouco assim. Ô, Bruna, tem alguma pergunta que eu não fiz e que eu deveria ter feito para Bruna, que tu pensou que... Tem alguma coisa que tu gostaria de falar, assim, que a gente não comentou? Não, eu acho que deu para entender o propósito da Contrapasso, né? Que a gente está fazendo o nosso melhor. Muito. Eu acho que é interessante falar que, além da formação de educação física, eu tenho os professores que são especializados dentro da escola. Então, a professora de ginástica rítmica, ela é especializada em ginástica rítmica. O professor de treinamento funcional é especializado em biomecânica aplicada ao exercício físico. Hoje eu faço um curso de capacitação do Bolshoi, sobre balé clássico, que é um curso em várias etapas. Esse ano eu até fiquei 1 semana lá dentro, assistindo as aulas. É um curso porque eu estou visando um credenciamento que acontece a partir de uma prova prática. Então, eu vou para lá, eles me avaliam, e esse credenciamento ele garante que eu sou apta para trabalhar com a metodologia Vaganova, que é a metodologia de balé de dentro do Bolshoi. É um diferencial também da nossa escola. E acho que é legal falar para o pessoal saber que a gente está ali mesmo se propondo a ensinar e faz diferença buscar esses profissionais que se preocupam, de fato, com a sua formação para poder oferecer o melhor para o cliente, para o aluno. Muito legal. Eu já estava motivada. Não, sério, de coração. Eu já estava motivada em colocar o Davi quando a gente esteve lá. Mas aqui a gente conversando, eu fico mais ainda... como é que eu posso te dizer? Eu fico mais ainda feliz
e segura em colocar o Davi na Contrapasso. Eu fico por feliz. tudo que tu comentou aqui com a gente hoje, pelo teu propósito, pela tua história, pelos teus princípios e pelos teus valores. Então, assim, parabéns pelo teu projeto. Desejo e oro que vocês cheguem muito longe. Só o início, um ano e pouco de 1 ano e meio. de empresa. Então, vocês têm muito a trilhar. O Capacite Podcast está totalmente à tua disposição. Fica aqui o convite de eventos que vocês forem fazer. Manda pra gente, a gente ajuda a divulgar, mandar o convite pro pessoal. E vou te fazer um desafio agora. E daí tu pensa para quando a gente colocar no ar. Tá. O que os nossos ouvintes que desejarem conhecer a Contrapasso e gostarem pode ter de bônus? Vamos pensar, algum cupom de desconto, Tá. sei lá, para o primeiro mês, ou alguma... Eu vim pelo Capacite Podcast, gostei, quero começar com a Contrapasso. Vamos pensar em alguma coisa para apresentar para eles? Vamos. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Com Daí certeza. a gente depois divulga e quando esse episódio for pro ar, já vai estar na descrição do vídeo também. Vamos tentar fazer algo especial aí pro pessoal. Com certeza. Muito obrigada. Não, capaz, eu que te agradeço. Foi um prazer. Um aluno aí, um aluninho vai começar em breve, com certeza. E eu também quero avaliar, porque com certeza a gente precisa, a nossa saúde também mental, Agradece. como a gente falou, né? Então, mais uma vez, obrigada pelo teu tempo, parabéns pela tua história. E vamos juntas aí fazer um mundão diferente. Conta com a gente. Muito Tá obrigada. bom? Obrigada. Gente, obrigada pela participação de vocês. Comentem aqui o que vocês acharam. E depois vai estar aqui na descrição do vídeo e também nos stories o que pode ter de diferente aí para quem se interessar. Conhecer a Contrapasso, ir lá tomar um café com a Bruna, conhecer o espaço e ver aí as atividades que vocês podem estar fazendo. Tá bom? Um abraço, uma excelente semana e qualquer coisa a gente está à disposição. Até. Tchau, tchau.